Fé na classificação, confiança na classificação. Esse foi o retrato do Botafogo após o apito final da partida contra a LDU. Os jogadores, após o final da partida, demonstraram muita confiança no trabalho, muita fé na vaga, e a gente, apesar do resultado magrinho de 1-0 no Newton Santos, tem realmente muitas razões para acreditar que o Botafogo vá se classificar. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o jogo de volta que já tem arbitragem definida e olha, bom presságio, hein? Facundo Telo é o árbitro do jogo de volta entre LDU e Botafogo. E vamos falar também da possibilidade de um nome forte aí para reforço do Botafogo, ouvir de uma fonte confiável que o Botafogo estaria na briga com outro gigante brasileiro, que não é o Grêmio. O Grêmio saiu da negociação por um atacante que joga lá no time de um treinador que gosta de roubar jogador do Botafogo. Será que a gente vai fazer o movimento contrário? Enfim, vou trazer algumas informações para vocês depois da vinheta. Primeiro quero agradecer a sua audiência aqui no canal Gigante Glorioso e pedir desculpas também. A gente precisa, quando erra a gente pede desculpas, né? Isso aí é básico do ser humano que não tem medo de botar a cara a tapa, né? O público aqui do canal Gigante Glorioso é um público que merece um conteúdo diferenciado, sempre pautado na verdade, com uma boa comunicação. E ontem na live, confesso a vocês que me exaltei, já peço desculpas, algumas palavras aí de baixo escalão que não fazem parte do repertório aqui da nossa equipe do canal Gigante Glorioso. Então, desde já, peço desculpas por algumas colocações que eu fiz na live de ontem, mas não retiro uma vírgula da essência, tá? Não fiquei aborrecido nem decepcionado com o resultado, vencer é sempre bom, mas a grande decepção é com o planejamento. Isso ficou muito claro na minha fala de ontem, um planejamento em que você chega no dia 15 de agosto e tem um zagueiro no elenco, que é o Alexander Barbosa, não dá para bater palma para isso. Dá para bater palma para os jogadores, que vão se desdobrando para conseguir os objetivos da temporada. A gente deu um pequeno passo, poderia ter sido um passo maior, demos um pequeno passo. Vencemos pela vantagem mínima no jogo de ida. Agora é ir para a altitude e com fé na classificação, com confiança. Vou trazer aqui, vou abrir aspas para os jogadores que falaram após essa partida, tá certo? Bom, vamos lá. Vou começar pelo John, que tá um pouquinho perdido aí, né? John tá achando que tá jogando Campeonato Brasileiro, foram em 3 pontos. Ah, beleza, né? A vitória vale 3 pontos. Mas aqui não são os 3 pontos, né, John? Aqui é a classificação. Mas ele falou sobre a permanência no Botafogo. Ontem não foi uma partida, assim, perfeita do John, né? Tirando ali Vitinho, Alexander Barbosa, acho que o Marçal também foi bem. Alex Telles também foi bem. Defesa foi bem. A defesa foi bem. O Telles deu a assistência do gol, mas do meio para frente, muitos erros. Um jogo de muitos erros de passe, coisa que eu não via há muito tempo. Parecia um time que nunca tinha jogado junto. E de certa forma é verdade, o Marlon Freitas e o Danilo nunca haviam jogado juntos. E não deu certo. Pode dar certo? Claro, com muito treinamento, definindo taticamente quais são as questões ali, quem vai ficar mais na marcação, quem sobe mais. Porque do jeito que foi ontem não foi muito legal não, mas dá para melhorar. Você ter jogadores bons no elenco é melhor do que você ter jogadores ruins e aí você não tem margem para melhorar. Nesse caso, há margem para melhorar, só que precisa de muito treinamento, hein? Bom, o John falou sobre a decisão de ficar, disse que tomou a decisão certa, que uma história linda não poderia ser encerrada dessa forma. E, de certa forma, ele deu até um spoiler, né, sobre o time que vai enfrentar o Palmeiras e depois o Ancelotti confirma que vai rodar o elenco, né? O John fala assim, conseguimos os 3 pontos, agora é descansar. Bom, descansar porque se tem jogo domingo, né? Mas o David Ancelotti já deu a entender que vai dar oportunidade a outros jogadores e provavelmente o Botafogo vai pegar a força máxima do Palmeiras, né? O Palmeiras conseguiu um resultado interessante contra a Universitária do Peru, jogando no Peru, então não há motivos para que o Palmeiras
poupe. O Palmeiras está na briga pelo Campeonato Brasileiro também. Então, uma vitória de 4-0 fora de casa. Acredito que o Palmeiras vai colocar força máxima no domingo contra o Botafogo. Pretende encostar ali no Flamengo. Com a declaração do David Ancelotti de que o Botafogo vai rodar o elenco, né? Vou pegar exatamente aqui o que ele falou, dizendo que o elenco merece oportunidade, né? A fala do David Ancelotti é a seguinte: agora tem que avaliar bem os jogadores no centro de treinamento nesses dias que temos a possibilidade de ficar no Rio. E depois vamos preparar e colocar a melhor escalação para o que achamos que possa ajudar a fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Mas se isso é poupar algum jogador, seguramente porque tem um elenco que merece a oportunidade. Bom, deu a entender, né, que depois ele vai falar que tem um desgaste e tal, mas que temos muita motivação no Campeonato Brasileiro, agora a cabeça é no Palmeiras, e tem que ter motivação no Campeonato Brasileiro, porque a gente tem que pensar na realidade, tem que trabalhar com o que existe de fato. E o que existe de fato é que o Botafogo, com a vitória sobre a LDU pelo placar mínimo, ele corre um risco muito grande na altitude. Ele corre um risco muito grande. Estou dizendo que vai perder, mas quando você ganha de 2-0, o risco é menor. Contra o Bragantino, vencemos por 2-0. O risco era muito pequeno de você ficar eliminado. O Botafogo foi lá e venceu. Beleza. Vencendo por 1-0. Um jogo na altitude. Tem muito jogador aí que tem experiência, mas outros que nunca atuaram na altitude. A gente vai ver como vai ser o desempenho do Botafogo. Acredito na classificação, falei ontem na live. Acredito por quê? Primeiro, os jogadores estão acreditando. O Arthur, autor do gol da vitória, vou abrir aspas aqui para o Arthur também, disse o seguinte: sabíamos da dificuldade do jogo, oitavas de final, com qualidade da LDU. Conseguimos abrir o placar bem no início, não conseguimos ampliar a vitória, mas é dar parabéns à equipe que se comportou bem. É outra batalha que vamos enfrentar no Equador. Palavras curtas do Arthur, mas, na opinião dele, aí, o Botafogo se comportou bem, né? Na minha opinião, o Botafogo não se comportou bem, o Botafogo poderia ter conseguido um resultado mais elástico e perdeu essa oportunidade, mas sim, tem que dar parabéns à equipe, porque diante das dificuldades conseguiu pelo menos abrir a vantagem. E o Vitinho, para mim, ao lado do Alexander Barbosa, um dos melhores jogadores, dos nomes da partida, defensivamente o Vitinho foi perfeito, né? O Alexander Barbosa ainda conseguiu se aventurar com alguns passes longos, né, ali com a bola nos pés e tal, mas o Vitinho foi mais realista. Aí as palavras do Vitinho eu acho mais próximas da realidade do que as palavras do Arthur. Ele disse o seguinte: não fizemos o jogo que queríamos, podia ser melhor, mas defendemos bem. Quem também falou sobre o resultado foi o treinador David Ancelotti. Falou sobre essa pequena vantagem, foi perguntado sobre isso, e ele disse: esse gol no início foi fundamental. Foi um jogo muito igualado, equilibrado. Nos últimos 20 minutos tivemos boas ocasiões para fazer 2-0, mas 1-0 é o resultado correto por como jogaram os dois times. Vai ser equilibrado até o final. É um bom resultado, uma pequena vantagem que temos que considerar, mas o time tem que preparar o jogo de volta para ganhar, como sempre fazemos. Exatamente como foi o jogo contra o Bragantino, ganhando, né? E aí ele vai falar sobre o desafio do jogo de volta na altitude também e disse: seguramente a adaptação vai ser fundamental a nível fisiológico. Não tenho experiência nisso, mas sei que temos equipe que se prepara bem para nos adaptarmos. Temos que nos preparar para o que vai ser. Pois é, a gente vê aí que é uma incógnita para muitos jogadores, para toda a comissão técnica, né, do David Ancelotti. Mas eu também preciso destacar aqui, né, daqui a pouco eu vou abrir aspas para Alexander Barbosa, a gente precisa destacar aqui o fator LDU mesmo. A LDU trocou de treinador e tal, ok. Mas a LDU, no jogo contra uma equipe mais próxima do nível do Botafogo, né, que a LDU enfrentou na Libertadores o Central Córdoba, o Deportivo Táchira e o Flamengo. O Flamengo lá em Quito colocou um time misto. O jogo foi 0-0, com as melhores oportunidades do jogo para o Flamengo. Para o Flamengo. Então, a cada ano que passa,
a gente percebe que o fator altitude fica minimizado, porque a preparação ela tem sido melhor das equipes que vão atuar na altitude, né? Vão atuar na altitude. Então, tenho esperança pela classificação do Botafogo, porque o Botafogo tem um time melhor, a LDU vai ter que atacar, vai ter que partir para o jogo, e o Botafogo pode ter espaço para definir melhor essa jogada ofensiva. A gente precisa melhorar o último terço, o terço final. Vou abrir aspas aqui para Alexander Barbosa, diz o seguinte: uma vitória importante em um jogo difícil. Não foi nosso melhor jogo, mas conseguimos a vitória. Sabemos que é Libertadores. A diferença está nos detalhes. Hoje tivemos o placar a favor, um bom placar, tentamos mais gols para ir com uma diferença maior para a altitude, não foi possível. Foi um jogo difícil, assim que defino hoje. E vai completar que é futebol, é Libertadores. Nem sempre vai ser 3-0, 5-0, tem jogo que vai empatar, que vai ganhar de 1-0, ganhar jogando mal, perder jogando bem. Temos que valorizar a vitória de hoje, as palavras de Alexander Barbosa. E ele fala isso porque, óbvio que ele esperava, né, na verdade não só ele, mas todos nós, um placar mais elástico, pelo que apresentou a LDU ao longo da Libertadores, um futebol, não vou dizer pobre, mas um futebol mais humilde, menos agressivo do que a LDU dos últimos anos. Eu venho dizendo que essa é a LDU mais fraca dos últimos anos que eu tenho visto, e o Botafogo venceu por um placar mínimo. Então é claro que fica a frustração na torcida, e o Alexander Barbosa, de certa forma, sabe disso, né? O Danilo, que não fez um bom jogo, né, errou muito, acabou saindo para a entrada do Alan. Ele disse o seguinte: não vi o vídeo do jogo ainda, mas foi excelente resultado. Mata-mata é jogo difícil, não importa a fase em que esteja. Vai ser jogo difícil lá como aqui. Tentamos ao máximo ampliar, mas 1-0 está de bom tamanho para levar para lá e fazer um bom resultado também. O Danilo falou também do fator altitude, né, dizendo que, aspas, influencia bastante, mas podemos fazer o resultado. É magro, mas eles vão ter que sair e podemos aproveitar para ganhar o jogo lá. Bom, Danilo, um cara que tem experiência, bicampeão de Libertadores, né? Não fez um bom jogo ontem, mas havia feito 2 bons jogos no pouco tempo que atuou. Danilo participou bem dos jogos do Botafogo, e a esperança, a fé, a confiança na classificação, como eu falei para vocês, é o que define esse time do Botafogo para o jogo de volta. Bom, vamos lá, vamos falar de reforços, né? Ontem a gente, olhando o jogo do Botafogo, viu que, apesar da boa entrada do Matheus Martins, do Nathan Fernandes, né, mas a gente considerou boa entrada porque o jogo do Álvaro Montoro e do próprio Arthur, né, que fez o gol da vitória, não foi de alto nível, né? Então os substitutos acabaram entrando e sendo mais ousados, né? Eu diria assim, mais ousados. O Botafogo até que melhora um pouquinho no terço final com a entrada do Matheus Martins, que é um jogador mais forte. E o Botafogo está desesperado por reforços. O Botafogo sabe, principalmente na defesa, que precisa se reforçar. Para o jogo de volta contra a LDU é o que tem. Torcer para o David Ricardo se recuperar. Ele mesmo já falou que contra o Palmeiras não vai jogar, que sentiu uma dor absurda na coxa. Vamos ver como é que vai ser a recuperação do jogador. Mas o Botafogo está tão desesperado por reforços que se propôs até ajudar o Atlético Goianiense a arrumar um substituto para facilitar a liberação do Alex Vinícius, né? O Botafogo, segundo o GE, o Botafogo tem boa relação com o Atlético Goianiense, né? O Botafogo ainda acredita no desfecho positivo em relação a esse zagueiro, vai apresentar a lista secreta do scout com os defensores mapeados dentro da realidade do Atlético Goianiense para poder ajudar a substituir esse zagueiro que deve sair mesmo, e a gente acredita que venha para o Botafogo, mas a situação tá tão desesperadora que não, toma aqui a lista secreta, aqui os zagueiros baixa renda para vocês tentarem aí. O Botafogo precisa de zagueiro. O Botafogo precisa de zagueiro. Agora, a boa notícia, ainda não saiu em nenhum portal, né, nenhuma mídia, né, mas não tenho essa informação de dentro do Botafogo, tá certo? Essa informação chega por mim via empresário, tá bom? Estou passando aqui com muita responsabilidade, não vou iludir o torcedor do Botafogo, mas recebi a informação
de que o Botafogo, após a desistência do Grêmio envolvendo o Roger Guedes, é um dos clubes que pretende a contratação do jogador. O Palmeiras é outro clube que também está ali abrindo conversas, buscando entender o negócio. A grande questão do Grêmio, né? Por que o Roger Guedes não foi para o Grêmio? Primeiro, o Al Rayyan, ele até jogou, fez gol, tal, jogou aí hoje, né? O Al Rayyan não quis liberar para o Grêmio devido ao baixo valor apresentado pelo magnata lá do Grêmio que vai querer concorrer à eleição de presidente e tal. E não aceitou a primeira pedida, fez uma segunda oferta, não aceitou a primeira oferta, na verdade, fez a segunda oferta, mas, na verdade, o Roger Guedes não quis voltar para o Brasil para jogar no Grêmio. Essa é que é a verdade. Ainda mais quando o empresário, intermediário ali da situação, soube que dois clubes que disputam Libertadores da América também estariam interessados. O Palmeiras tem negociação com outro jogador, aguarda o desfecho da negociação com esse outro jogador para saber se avança pelo Roger Guedes. A informação que eu recebi é que o Botafogo também está de olho na contratação do Roger Guedes. Repito, informação não vem de dentro do Botafogo, recebi de um intermediário, tá certo? É uma boa contratação? É um jogador grande, é um jogador de time grande, é um jogador de confrontos grandes. Tomara que dê certo, não acho, não vou dizer para vocês, tá avançado, não tá, tal, isso aí é algo que a gente não pode precisar aqui, tá? Mas vamos aguardar. Tomara que dê certo. Botafogo não confirma, Botafogo não fala sobre o assunto, o Léo Coelho até despistou, né? Alguns outros perfis falaram, não, Botafogo vai tentar a contratação de um jogador jovem do Vélez, tal, não sei o quê. Não soube ainda sobre isso, não soube nada sobre isso. A informação que eu tenho para vocês, vinda de um intermediário, é que o Botafogo está interessado no Roger Guedes, assim também como o Palmeiras, tá certo? Fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!